Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Irmãos, quero pedir que abram suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 9. Nós iremos dar sequência nessa série de sermões que temos pregado nesse livro tão importante. Neemias, capítulo 9. Nós iremos ler os versos 6 e 7. Neemias, capítulo 9, versículos 6 e 7. O foco será no versículo de número 7, visto que o 6 nós já tivemos a oportunidade, com a graça de Deus, de expô-lo. Mas apenas para que a gente tenha o contexto devido, nós iremos ler os versos 6 e 7. Amém? Esse texto faz parte de uma oração feita pelo povo de Deus. Então, o que nós estamos lendo aqui é uma oração, ela vai muito mais além daquilo que nós vamos ler hoje, mas devido à seriedade do texto e da oração com que eles fazem, nós estamos expondo exatamente aquilo que Deus quer que nós venhamos expor. Amém? Diz assim o texto bíblico, versículo 6, eles iniciam a oração dizendo: só Tu és Senhor, Tu fizestes o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e tirastes de Ur dos Caldeus, e lhes puseste por nome Abraão. Amém. Feche teus olhos, vamos orar, pedindo graça ao Senhor Deus. Deus maravilhoso, é no santo nome de Jesus que nós nos reunimos como Tua amada igreja. Igreja a quem o Senhor salvou, perdoou os pecados, nos elegeu antes da fundação do mundo, e nós estamos aqui para celebrar e cultuar o Teu santo nome. A Tua palavra foi lida diante do Teu povo. Fala aos nossos corações, ensina-nos a Tua verdade, para que possamos ser edificados por ela, e o Teu santo nome glorificado no meio da igreja. É assim que nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, apenas relembrando aqui informações que são importantes para que possamos caminhar juntos naquilo que iremos falar. Nós estamos já há algum tempo pregando no livro de Neemias e sabemos que o livro de Neemias tem duas divisões básicas e importantes para ser entendido o livro. A primeira divisão é do capítulo 1 até o capítulo 6. Essa divisão está baseada, essa primeira parte baseada na reconstrução dos muros. O templo já estava também sendo reconstruído, quase no término, e o foco de Neemias é a reconstrução dos muros, e vimos a importância dessa reconstrução na vida diária e espiritual do povo de Deus no Antigo Testamento. Fizemos toda essa exposição até que terminamos o capítulo 6, iniciamos o capítulo 7, e do capítulo 7 até o final nós temos a segunda e última parte do livro de Neemias. E agora, toda essa última parte, o foco é trabalhar na espiritualidade do povo de Deus. Qual é o cenário que estava acontecendo aqui? Esse povo, muitos irmãos, era a primeira vez que estavam vivendo numa liberdade nacional da nação de Israel. Eles tinham ficado presos na Babilônia por 70 anos, evidente que o reinado da Babilônia cai, os persas se levantam, Ciro, um rei ímpio, diz a Bíblia, um rei ímpio, mas a qual Deus falou com ele, liberta o seu povo, e eles retornam novamente para Jerusalém. Esse retorno não é rápido. Depois de que Ciro deu a ordenança e a liberação para que Israel voltasse à sua terra, eles se dividiram em 3 caravanas. A primeira caravana com Zorobabel, a segunda com Esdras, e já fizemos a exposição do livro de Esdras, e terceira e última caravana com Neemias.
Quando juntamos todo esse tempo de retorno, nós estamos falando de mais ou menos entre 92 a 94 anos para todo Israel voltar para a sua cidade. Foi mais tempo retornando do que ficando no exílio 70 anos. E isso já nos mostra algumas informações importantes. Às vezes voltar para Jesus é mais demorado do que viver diante dele, ou até mesmo contemplar o pecado de perto. Como isso é muito sério. Mas, retornando todo esse povo, eles precisavam restaurar a cidade. E é isso que o livro contempla nessa primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 6. Terminamos essa parte, iniciamos o capítulo 7 e vimos então agora a restauração espiritual do povo, passando por algumas informações importantíssimas. No capítulo 9, nós iniciamos, na semana retrasada, a pregação e a exposição do capítulo 9, e nós vamos perceber aqui alguns pontos importantes. O que está acontecendo no capítulo 9 é que eles estão vindo de uma festança, eles estão alegres, muito alegres. Isso é o final do capítulo 8. E todo Israel está em festa. A festa que eles estão comemorando é a festa dos tabernáculos e a mando do próprio Deus. Deus tinha falado para que eles realizassem essa festa, que eles colhessem do melhor dessas frutas, pudessem comer durante as festas, e eles estavam festejando. A questão é, festejando o quê? A graça de Deus sobre o povo, porque Deus tinha restaurado eles, feito com que eles voltassem de Babilônia, e agora eles estavam com a cidade reconstruída, o muro reconstruído, o templo reconstruído, tudo estava funcionando, e Deus pede para que eles celebrem a glória de Deus e a graça de Deus recaída sobre todo o povo. Essa festa, ela não foi uma festa de um dia ou 2 dias. O versículo 1 do capítulo 9 nos ensina que, no mínimo, essa festa durou 24 dias, porque eles estavam celebrando a Deus. E no auge do 24º dia de festa, de acordo com o versículo 1 do capítulo 9, eles são tomados por um quebrantamento do coração. Porque ainda que todo Israel estivesse em festa, isso é importante, todos eles estavam em festa, a palavra de Deus ela era lida diariamente, lida de uma forma que todo o povo pudesse compreender o que se estava sendo lido das Escrituras Sagradas. E durante 24 dias, ainda acontecendo essa festa, enquanto era lida a palavra de Deus, eles foram tomados por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, de tal maneira que todo o povo teve o coração quebrantado diante de Deus. E agora aquilo que era festa, ainda que eles estivessem alegres, mas virou um momento de contrição, porque durante esses 24 dias, ao entenderem aquilo que era lido diante do povo, eles começaram a ter consciência de que existia aspectos, pontos específicos da vida diária deles, que precisavam passar por arrependimento, e uma vez passado por arrependimento, eles precisavam consertar a vida deles com Deus. E é isso que acontece. Todo Israel é tomado por um quebrantamento do coração, uma contrição pelos pecados, confessam os seus pecados, e começam a buscar a Deus, a sua graça e a sua misericórdia. Uma vez que o coração desse povo foi quebrantado, eles vão tomar decisões seríssimas para a vida espiritual deles. Todo Israel concordando com essas decisões. Essas decisões, elas são faladas dos versos 1 a 5. E nós já pregamos também, e já fizemos exposição dessas decisões tomadas. Dos versos 1 a 5, nós temos atitudes, decisões que eles precisaram agora tomar, para que pudessem realinhar a vida deles para com Deus. E uma vez que eles tomaram essas decisões, os levitas, de acordo com os versículos 5 e 6, os levitas tomam a frente daquele momento de quebrantamento do coração e começam a orar a Deus. Eles lideram essa oração. Os levitas começam a orar, a igreja fica calada, ouvindo essa oração, acompanhando essa oração, para dizer amém ao término da oração, o que é muito comum isso na igreja cristã. E eles se levantam, e é exatamente essa oração que nós estamos analisando há algum tempo já. Ok, irmãos? Semana passada, nós fizemos a exposição da introdução dessa oração, o versículo de número 6. E tivemos aqui informações importantíssimas do versículo de número 6, do início dessa oração e de como isso foi feito. O que é que eles falaram nessa oração já introdutória, a maneira como eles chegaram. A primeira coisa é que eles vão destacar
a singularidade de Deus. Já falei sobre isso também e expliquei a seriedade do que era entender a doutrina e o atributo da singularidade de Deus. Então, eles falam isso claramente no versículo de número 6. Depois, eles vão destacar que Deus é o Criador, indo contra toda filosofia ou crença filosófica do ateísmo, panteísmo, sincretismo, e falamos tudo a respeito disso na semana passada, a firmeza que nós precisamos afirmar que o mundo foi criado. Provamos isso com 4 leis da ciência, importantíssimas: lei da biogênese, primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, lei da causa e do efeito, tudo isso comprovando que o mundo foi criado e não foi evoluído. Deus é o Criador de todas as coisas. Vocês se lembram disso? E encerramos com o último ponto ainda no versículo 6, mostrando que Deus é o Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas. Então, a singularidade de Deus, Deus como Pater Creator, ou o Pai da criação, tem uma compreensão teológica nisso, e evidentemente, Deus é o Senhor de todas as coisas. Amém? Dito isso, a gente vai continuar então, analisando essa oração, e eu gostaria de caminhar. Eu acredito que a partir da semana que vem a gente já consiga deslanchar mais no texto, mas são pontos muito específicos que precisam ser analisados. Eu sei que eu vou falar de textos aqui que os irmãos já conhecem, já entendem, já creem dessa forma, mas muitos irmãos possivelmente vai ser a primeira vez que estarão ouvindo. E eu quero então pedir a gentileza que os irmãos acompanhem a leitura bíblica. Abram nos textos para que vocês possam ler a palavra de Deus, que a palavra de Deus possa falar com vocês e vocês serem convencidos pela palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? Uma vez que a gente leu o versículo 7, quero ler novamente com os irmãos, que diz: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E aqui nós já temos uma informação importantíssima que o versículo 7 está nos dizendo. Em primeiro lugar, que Deus soberanamente elege homens para a salvação e determina quem é o seu povo. É Deus quem soberanamente elege homens, a raça humana, para a salvação e estabelece quem é o seu povo. Amém? Antes de eu iniciar a exposição desse versículo, eu preciso também lembrar os irmãos de algo muito importante. O texto diante de nós é uma oração. O texto diante de nós é uma oração. E precisa ficar claro a todo o povo de Deus que toda oração, quando feita, toda oração no mundo, de crentes genuínos, legítimos, espalhados no mundo inteiro, toda oração carrega em si a teologia que aquele crente crê. Toda oração carrega em si a teologia que aquele crente crê. Isso significa que há irmãos sinceros que contêm boa teologia, sã doutrina. É aquela teologia que realmente ela é notória nas páginas das Escrituras Sagradas. Mas também existem aqueles que, por mais sinceros que sejam, são errados em sua teologia. Usufruem de uma má teologia. E se eu posso até dizer aqui, muitas das vezes, o conhecimento que muitos têm de Deus é um conhecimento gerado no seu próprio coração, que quando exposto o que ele crê a respeito de Deus, comparado com as Sagradas Escrituras, a revelação de Deus que está na Bíblia Sagrada, é totalmente diferente uma coisa da outra. São distantes, porque existe uma teologia ruim rondando o nosso povo há muito tempo. Quando eu digo nosso povo, eu me refiro ao cristão, e vamos falar aqui só de Brasil. Uma teologia muito ruim. O quão ruim é a minha teologia, ruim será a minha oração, a ponto de chegarmos no absurdo de existirem ditos crentes, que determinam o que Deus quer fazer para eles. Vocês verem como é terrível as teologias que tem por aí e as compreensões a respeito de Deus. O texto que nós temos diante de nós realmente é uma boa teologia. É Bíblia, é palavra de Deus, é revelação de Deus. Por isso nós conseguimos tirar lições importantíssimas para nós aqui. E a primeira delas, como eu disse, é Deus quem soberanamente elege homens para a salvação e estabelece o seu povo.
Amém? Entenda o que eles estão dizendo quando eles falam, tu és Senhor, o Deus que elegeste Abrão. Tu és o Deus que elegeste Abrão. Após eles terminarem essa primeira parte da oração, que é o versículo de número 6, onde eles estão confessando características da pessoa bendita de Deus, Deus sendo uma pessoa singular, Deus como Criador, Deus como Senhor, agora eles vão começar a confessar em suas orações, porque a oração é aquilo que desemboca a nossa teologia, aquilo que nós cremos. E eles vão falar nas suas orações, juntamente com todo o povo, a respeito, não agora das características pessoais de Deus, mas das características relacionais de Deus para com o seu povo. É o que eles estão confessando aqui. Uma característica relacional de Deus para com o seu povo. Tu és o Senhor, tu és Deus, tu és o único, o Deus que elegeste Abraão. Qual é o relacionamento que eles estão colocando em pauta nessa oração? Uma faceta apenas. Porque o relacionamento de Deus com o seu povo é um relacionamento extremamente rico, parrudo, forte. Nós poderíamos aqui citar, por exemplo, o relacionamento amoroso de Deus para com o seu povo, o relacionamento redentivo de Deus para com o seu povo, o relacionamento remissivo de Deus, o relacionamento adotivo de Deus. Nós poderíamos colocar várias questões aqui das faces do relacionamento de Deus com o seu povo, mas aqui eles vão falar de uma única face desse relacionamento, e é o relacionamento eletivo de Deus. O Deus que elege aqueles a quem Ele quer salvar. E aqui é uma doutrina seríssima, das quais nós, como batistas reformados, cremos e defendemos. Que Deus tem uma relação com o seu povo. E a relação de Deus para com o seu povo passa pela eleição. Deus se relaciona apenas com aqueles a quem Ele elegeu para a salvação. E essa eleição passa pelo pacto, do qual eu não falarei hoje. Aliás, nós já temos uma série no YouTube de pregações a respeito da teologia do pacto, que é importantíssimo os irmãos entenderem também. Mas passa-se pelo relacionamento eletivo de Deus. A doutrina da eleição e da predestinação, onde Deus estabelece aqueles a quem Ele ama, estabelece os eleitos para a salvação, aqueles a quem Ele vai perdoar os pecados. É exatamente esse o ponto que agora eles estão confessando em sua oração, engrandecendo a Deus pelo fato de Deus ter elegido eles através da pessoa de Abraão, porque eles são descendência direta de Abraão. E eles glorificam a Deus por esse ponto, por essa doutrina que é extremamente segura e importante para nós. Mas eu preciso deixar algo claro aqui. Quando nós falamos de doutrina da eleição, nós temos que ter em mente que a eleição ela está baseada em pelo menos 5 pilares importantíssimos, da qual ela existe e nos é revelada nas Sagradas Escrituras. Então, eu quero colocar aqui alguns pilares para que os irmãos possam entender, e vemos textos que vão consolidar isso que eu vou falar. A eleição, ela tem como base a soberania de Deus. Não existe eleição sem soberania divina. Primeiro pilar da compreensão da doutrina da eleição. Segundo pilar dessa compreensão, a eleição, ela é graciosa. Ela é graciosa. Terceiro pilar, a eleição é incondicional. Quarto pilar, a eleição é cristocêntrica. Quinto pilar, a eleição é proposital. Todas as vezes que formos conversar, estudar, analisar as Sagradas Escrituras e nos achegarmos em momentos em que é falado de eleição, precisa se acompanhar ao nosso coração esses 5 pilares. Soberania da parte de Deus, isso é importante. A graciosidade é incondicional, é cristocêntrica e é proposital. Toda a compreensão da doutrina da eleição, do qual um ou mais desses pilares não estejam presentes nessa doutrina, nós vamos nos achegar em heresia, nós vamos defender heresia, vamos ter uma má compreensão daquilo que as Escrituras nos falam a respeito dessa doutrina. Então, eu quero que os irmãos imaginem, se coloquem nesse lugar. Eles estão festejando, é esse o cenário. Vocês precisam entender exatamente o que o texto está dizendo.
eles estão celebrando, Deus mandou eles celebrarem, eles estão comendo os melhores frutos daquela safra, eles estão alegres, a palavra de Deus sendo lida diariamente, durante 24 dias, no 24º dia, o Espírito traz um avivamento e um quebrantamento ao coração, eles caem sabendo que existem pontos individuais, cada um sabe onde precisa resolver o seu problema da sua vida com Deus, eles estão agora com o coração quebrantado, eles glorificam a Deus como alguém singular, o Criador, o Senhor, e agora agradecem a Deus pela eleição, onde está a segurança deles. É onde está a segurança deles. E eles agradecem porque foram eleitos. Eles foram eleitos. E com eles, eles trazem todos esses pilares. E é justamente aqui, uma vez que é culto de doutrina, que eu quero mostrar aos irmãos a seriedade dessa doutrina, juntamente com esses pilares. Eu disse aos irmãos, o primeiro pilar da eleição, da doutrina da eleição, é a soberania de Deus. O primeiro pilar da teologia da eleição é a soberania de Deus. Pastor, o que é isso? Trocando em miúdos. Quando nós falamos de soberania de Deus referente à doutrina da eleição, nós estamos afirmando o seguinte: é Deus, e somente Deus, quem elege homens. E aqui, quando eu falo homens, eu estou falando de pessoas dentro da raça humana, ok, irmãos? Homens para serem salvos da sua ira pelos pecados cometidos e da perdição eterna do inferno. Deus é quem elege. É Deus que escolheu, no português, claro, é Deus quem escolheu, percebam que eu estou falando sempre no passado, é Deus quem escolheu a dedo homens e mulheres, do qual Ele, por si só, decidiu amar, e manifestou esse amor perdoando seus pecados, e trabalhando na história desse indivíduo, quer seja um homem, quer seja mulher, em algum momento da história da existência desse divino, chamar ele à sua graça, chamar ele ao seu evangelho, colocar sobre esse homem ou sobre essa mulher a justiça perfeita de Jesus Cristo, e amar esse homem e essa mulher com o mesmo amor com que ele amou Jesus. Eu não estou exagerando. Leia a oração de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, e Jesus está dizendo exatamente isso. Que Deus Pai nos amou com o mesmo amor que Deus o amou. Isto é soberania divina. Quando Deus, trocando de palavra agora, escolheu, para ficar mais claro, essa é a eleição, quando Deus escolheu homens e mulheres, Deus não usou de nenhuma condição para chamar o homem ao evangelho. Isso é incondicional. É uma decisão da sua própria soberania. Nós chamamos isso na teologia de uma decisão da sua livre escolha. Deus tem liberdade para escolher quem Ele quer amar. O que eu estou dizendo aqui é que Deus não ama a todos. Eu sei que ficou um pouco mais impactante, mas é a verdade. Há textos e vastos textos da Bíblia mostrando isso. Mostrando claramente isso, e nós vamos passar por esses textos. Isto é a soberania divina. Soberanamente, Deus decidiu quem Ele iria eleger. Esse povo, os nossos irmãos do passado, estão glorificando a Deus pela alegria de saber que eles estão dentro da eleição, porque Deus tinha elegido Abraão como cabeça de um povo, e que eles eram descendentes de Abraão, por isso eles estavam debaixo da aliança de Deus, a alegria deles, porque isso é a segurança. Se não fosse a aliança, nós seríamos julgados por Deus, nós quebramos a aliança, e não é essa uma verdade? Nós não quebramos muitas das vezes, diariamente, a aliança que Deus fez conosco. O que seria de nós se não fosse a cruz de Cristo? A consumação da nova e eterna aliança. O que seria de nós? Não existiria absolutamente nada.
E é essa a celebração, eles estão trazendo em sua oração a alegria de saber nós somos salvos porque somos eleitos. O Senhor elegeu nosso pai, Abrão. E por isso estamos seguros no poder de Deus, na graça de Deus. Porque se dependesse de nós mesmos, nós teríamos sido já consumidos, nós já teríamos, com certeza, caídos novamente. Teríamos caído novamente. Então, essa é a questão da soberania na eleição de Deus. Deus é quem elege quem Ele quer. Pergunta, pastor, quando foi que Deus elegeu todas essas pessoas? Antes da fundação do mundo. Antes de nós lermos nossas escrituras sagradas, lá em Gênesis, na primeira página, capítulo 1, versículo 1, antes, no princípio criou Deus os céus e a terra, a eleição já estava pronta. A partir deste momento, nunca mais Deus elegeu ninguém. Ninguém entra, ninguém sai. Está selado. Já está selado o número dos salvos. Coração pecaminoso humano gritando, maravilha, se eu estiver nos eleitos, eu posso fazer o que eu quero, porque eu não perco salvação. Mentira. O coração que pensa assim não é salvo. O coração que foi eleito ama a santidade, e nós vamos mostrar isso também. Ele ama obedecer a Deus. Ok, irmãos? Então, como é que nós podemos crer nisso? Em primeiro lugar, vamos lá, abrindo textos bíblicos, Efésios. Eu quero muito que os irmãos leiam a seriedade da eleição. Nós vamos passar por alguns textos bíblicos, importantíssimos para a nossa fé. Efésios capítulo 1, vamos ler exatamente o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 1, eu quero ler com os irmãos os versículos 3 a 5, e eu quero pedir para os irmãos deixarem marcado aí, que nós vamos voltar nesse texto daqui a pouco, então fica mais fácil para os irmãos abrirem depois, nós vamos voltar ainda para esse texto. Então, Efésios capítulo 1, versículos 3 a 5. Versos 1 e 2, Paulo está fazendo aquela costumeira introdução da carta. Então ele se apresenta e ele agradece a Deus pela vida daqueles irmãos da igreja de Éfeso, por isso é os Efésios. Ele já imediatamente entra nesse assunto. Versículos 3 a 5 ele diz: bendito, prestem muita atenção, isso aqui é vivo, isso é real. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele vai mostrar uma dessas bênçãos. Assim, ou seja, então agora ele vai explicar o que ele está falando, assim, como nos escolheu. Está escrito aí. Assim como nos escolheu, aí vem uma vírgula e diz, nele. É em Cristo aqui. Não existe eleição que não seja cristocêntrica. Então, assim nos escolheu nele. Quando? Diz o texto, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Aqui já começa a ficar claro que é Deus, em soberania, que nos escolheu por meio de Cristo, antes que Cristo encarnasse, antes da fundação do mundo. E aí diz no versículo 5, pulando para o verso 5, e nos predestinou para Ele. O que é predestinar? É decidir o futuro. Ele não apenas nos elegeu. Tá, nos elegeu para o quê? Nos elegeu para sermos salvos. Então Ele nos elege e nos predestina à salvação. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não há condição nenhuma. O que foi que regeu o coração de Deus Pai na eleição? A sua própria consciência, o beneplácito da sua vontade. Deus fez isso.
Pastor, se Deus nos escolheu, então nós estamos conversando que o livre-arbítrio para a salvação não existe? Sim. Categoricamente, o livre-arbítrio é uma farsa no meio cristão. Não há ninguém que consiga dizer, eu escolho Deus, sem antes Deus já tê-lo escolhido. Eles não conseguem amar a Deus. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 3, não precisa abrir, eu cito a vocês, ele vai dizer a respeito dele mesmo. E ele se nomina nesse texto, nesse contexto, de luz. E ele diz, a luz veio ao mundo. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Ninguém ama a Cristo por si só. Se um dia você e eu amamos a Cristo, é porque uma obra poderosa e perfeita do Espírito Santo nos convenceu a amá-lo. Isso é soberania divina. Estamos em Efésios, vamos para o capítulo 2, versículo 1. Porque é que o livre-arbítrio não é real e não existe? Porque a Bíblia diz isso, não é eu que acho. E o versículo 1 diz claramente no capítulo 2, Ele quem? Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No grego é mais impactante. É dito que Cristo nos deu zoe. Zoe não é a vida biológica. Zoe é vida no grego. Mas não é a vida biológica. É a vida do próprio Deus. É a vida que somente Deus pode dar, despertando espiritualmente, fazendo nascer espiritualmente. Aqui tem um contraste de palavras que são mais fortes no original do que no português, porque é dito, ele vos deu essa zoé, essa vida, estando vós, ou seja, vocês ainda estavam no estado de necrós, mortos. É necrós no grego, por isso que quando alguém falece, fica guardado o corpo por um tempo no necrotério, vem do grego, necrós. A grande questão é, o que é necrós? É o corpo morto, já em estado avançado de putrefação. Isso é necrós. Quando alguém vai ao médico, e o médico traz um diagnóstico falando assim, poxa, estou te atendendo aqui de última hora no pronto-socorro da vida, fala assim, essa parte aqui já está necrosada, é morte, essa parte aqui é a ideia realmente do corpo já em estado avançado de putrefação. O que é isso? A maneira como o Senhor Deus faz esse contraste, está dizendo que nós não tínhamos condição nenhuma de escolher por Ele, nós estávamos mortos, necrosados, nós não escolhemos, nós não optamos. Ele nos deu o zoé, quando já estávamos, Deus nos ressuscitou, é essa a ideia, espiritualmente falando. Por isso que não há o arbítrio, não existe, nós já estávamos julgados, já estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Necrós. Percebem a seriedade da doutrina da eleição, quando o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo? Isso é uma graça que deve ser diariamente agradecida ao Senhor. Obrigado, porque de alguma maneira, que não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com o Senhor me elegeu antes da fundação do mundo. O Senhor já desejava me salvar antes de Gênesis, o Senhor já me amou. Já me amou. Como Jesus tratava desse assunto? Evangelho de João. Evangelho de João. Eu tenho tentado focar em textos do Novo Testamento, para ficar mais claro para a igreja que isso passa do Antigo Testamento e vem junto para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, essa doutrina tão séria. No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus começa a falar do relacionamento que ele pode ter com a igreja. E ele é um relacionamento maravilhoso, porque é um relacionamento agropastoril, é pelo menos a introdução dessa conversa de Jesus, quando ele começa dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, e o meu pai é o agricultor. Então ele está falando de um relacionamento.
porque ele está dizendo assim, que se nós dermos muito fruto, o pai virá, o agricultor virá, burilar em nós, para que a gente dê mais fruto ainda. Mas caso contrário, ele vem e nos corta. É aquela ideia. Pois bem, ele sai dessa primeira proposta agropastoril e começa agora a falar às claras desse relacionamento. E ele vai dizer como é o princípio desse relacionamento. Como foi que tudo começou? De Jesus com o seu povo. Como tudo começou? Jesus falando. Ele diz exatamente o seguinte, João 15, apenas o versículo 16. Posso ler? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Até aqui. Como começou esse relacionamento? Ninguém chegou até Jesus dizendo, Senhor, eu te quero. Eu compreendi aqui, estava filosofando sobre a minha vida, e eu vi que nada tinha valor, mas aí eu fiquei sabendo do Senhor, do Nazareno, comecei a fazer algumas comparações teológicas com os antigos escritos de Moisés, e é o Senhor, então estou aqui, entregando, não fosses vós que escolhesses a mim, eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto. A doutrina da eleição passa pela soberania, é Cristo quem nos escolheu, Ele nos viu, Ele nos amou, antes de nós sequer nascermos. Ele já tinha você em mente. A não ser que você tenha mais de 2000 anos, você nasceu muito tempo depois da crucificação e ressurreição do nosso Senhor. Mas quando Jesus foi para aquela cruz, Ele tinha você em mente. Porque Ele já tinha nos escolhido. Ele estava morrendo a nossa morte para nós vivermos a vida dEle. Isso é muito importante, queridos. Isso é muito importante. Vamos ver como Paulo trabalha esses pontos? Já falamos de alguns pontos, agora vamos ver Paulo. Olha só que interessante. Na segunda carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, aqui a gente tem alguns assuntos muito impopulares no meio da igreja, nessa carta. São assuntos impopulares. Porque o ser humano, ele sempre trabalha muito a questão daquilo que é positivo, daquilo que é negativo, e sempre faz algumas classificações, e uma vez que a gente colocou determinadas questões ou temas como positivo, e aquela pessoa faz isso, talvez, no nosso senso moral, nosso, não é na Bíblia, no nosso senso moral, ela não pode praticar outra coisa, que para nós é negativo. E a carta de Tessalonicenses, ela quebra muito isso. Ela vai trabalhar com textos literalmente impopulares no meio da igreja cristã. Todo o capítulo 2 da carta de 2 Tessalonicenses, ela sempre está visando o futuro. E ao mesmo tempo que ela está visando o futuro da igreja, o futuro do fim das coisas na pessoa bendita de Cristo, ela também começa a fazer umas comparações com o princípio delas. Então, a gente se perde um pouco no tempo, ele está falando de futuro, de repente ele está falando lá diante da fundação do mundo, e você fala, calma aí, Paulo, não é todo mundo tem essa carga de conhecimento que você tem, vai com calma. Porque ele está tratando Deus na esfera em que Deus precisa ser tratado, de forma atemporal, para Deus não há passado, presente, futuro. Mas ele tenta ser o mais elegante possível aqui, na estrutura didática. E ele vai dizer aqui uma informação muito séria. Ele vai dizer, no versículo 9, o foco nosso é o versículo 13, mas só para vocês entenderem. No versículo 9 ele diz o seguinte, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, a igreja já está avisada que haverá o anticristo. Aqui está se falando
do anticristo. O anticristo, não os anticristos que já têm se levantado entre nós, que são os mais patifes, e que já causam um estrago violento na igreja, mas o anticristo, aquele que de fato é levantado segundo a eficácia do diabo, com todo poder, sinais, prodígios de mentira. Então aqui já está colocando que esse ser horroroso fará. No versículo 10, ele começa a dizer também o seguinte: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha só que loucura. Então existe um ser que um dia vai se manifestar nesse mundo, nós o conhecemos como o anticristo, ele é de fato o anticristo, aquele que o Apocalipse fala, ele é levantado segundo o poder de Satanás, não é um dos demônios, o próprio Satanás irá agir através da vida dele, de forma sobrenatural, porque o fim do versículo 9 diz sinais, prodígios, então são questões sobrenaturais. Ele vai enganar essas pessoas específicas. O versículo 10 fala de um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas perecem, diz o versículo de número 10, acompanhe, e com todo engano de justiça aos que perecem. Então é um grupo de pessoas que perecem. Quem é esse grupo? Aí tem uma vírgula, porque esse grupo perece porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Se Paulo parasse aqui, a gente falava, está resolvido. É só eles entenderem quem é Cristo, decidirem por Cristo, através do arbítrio deles, está feito. Não dá para entender isso se parasse aqui? Eles só estão sofrendo porque não escolheram. Se eles escolhessem o amor da verdade, não é isso, irmãos? Simples. Forma muito básica. O pai ou a mãe daquela criança está falando, não coloca o dedo na tomada. Se você colocar, você toma choque. Tomou choque. Era só você não ter escolhido. Parece que é uma escolha simples. O problema é o verso 11. Tá, eles não escolheram o amor da verdade. Daí diz assim, é por esse motivo que eles não escolheram. Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Vocês conseguiram entender a seriedade? É um povo que está perecendo na mão do anticristo, ou perecerá na mão do anticristo, porque eles não conseguiram reconhecer a verdade de Cristo. É só eles reconhecerem. Não. Deus enviou o espírito do erro para que eles deem crédito à mentira. Deus está fazendo eles crerem na mentira. Está no texto. Meu Deus do céu, quem é? Vocês entendem? Se vocês olharem para Deus na horizontal, na finitude da vida, de passado, presente e futuro, na dualidade da vida, bom e mal, preto, branco, Corinthians, Palmeiras, vocês não vão entender Deus. Está muito acima disso. O texto só está dizendo como acontece, não está dizendo para você conseguir pegar tudo isso, transformar em tese e falar assim, cheguei numa racionalidade. Você não vai chegar. Não vai. Aí vem entra a gente, os crentes. Mas olha só, Deus envia então esse espírito do erro. Aqui significa então que o anticristo, ele é comandado pelo diabo e ambos são comandados por Deus. Deus é soberano. É o pilar da eleição. Lutero fala algo interessantíssimo nos seus escritos. Ele diz que o diabo é como um cachorro preso em correntes na mão de Deus. O diabo só faz o que Deus permite. Acabou. E aqui está falando exatamente isso no texto. Quem mandou o diabo e quem mandou o anticristo? Deus. Por que Deus fez isso? Para que eles creiam nessa mentira. Por que Deus quer que eles creiam na mentira? Versículo 12. Aqui é o pior, né? A fim de serem julgados, todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É Deus que faz assim. É Deus quem faz isso. Versículo 13, é onde eu queria chegar. Agora vai falar dos crentes. Entretanto, uma conjunção adversativa, ele vai mostrar aqui caminhos diferentes agora. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus. Isso aqui é doutrina e é coisas que os nossos irmãos lá de Neemias 9 já estavam fazendo, agradecendo a Deus. Sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor,
Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus está falando de dois povos, os eleitos e os não eleitos, a quem ele decidiu salvar e a quem ele não decidiu salvar. Eleição é um assunto sério, mais sério do que a gente possa suportar. Eleição não é um assunto para debate inútil na internet, debate inútil na família. Eleição é para se assentar, abrir os textos e falar: olha o que o texto está falando, irmão. Está vendo porque eu não creio no arbítrio como você crê? Não é porque eu escolhi um lado, é porque a Bíblia me leva a qual lado eu preciso estar. As Escrituras é o meu norte. As Escrituras está sendo a lâmpada para os meus pés. E ela me faz chegar nesses textos que, por mais complicados que sejam, estão escritos. E aí, no nosso desespero cognitivo de não conseguir muitas vezes lidar com esses postulados que são tão distintos e diferentes, mas sendo tratados no mesmo assunto, a gente recorre a Agostinho, dizendo que toda a compreensão das Escrituras que eu não consigo compreender, eu remeto isso à minha própria ignorância e nunca a Deus. Deus, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor está acima de tudo isso, o Senhor consegue muito bem trabalhar com essas questões, a gente não consegue não. Mas o Senhor é santo, o Senhor é muito mais alto do que nós, seus pensamentos são muito mais altos, muito mais profundos, e a gente não consegue ficar filosofando muito em sua cabeça. Mas se o Senhor revelou assim, é assim que nós cremos. Isso é humildade. Isso é humildade. Eu preciso que vocês entendam a seriedade. Vamos um pouquinho além. 2 de Timóteo, só seguir. Termina Tessalonicenses, tem 1 Timóteo, depois 2 de Timóteo. 2 de Timóteo, também, o capítulo 1, somente o versículo de número 9. Ele está falando a respeito da firmeza e do zelo da palavra de Deus, a prática da verdade, já desde o início, desde o versículo 3 e entra no versículo 6. Então ele está falando dessa prática, e quando ele chega no versículo 9, Paulo diz que nos salvou, Deus, Cristo nos salvou, e nos chamou com uma santa vocação. Deixa eu falar aqui, isso aqui é importante. Geralmente, quando nós, Igreja do Senhor, fala de vocação, a gente já imediatamente remete isso a ministério. Deus vocacionou o irmão para o pastorado, o outro para missões, o outro... E assim, Deus me chamou para o diaconato, isso é muito claro. Deus me chamou para a música, eu amo música, é algo que eu amo glorificar ao Senhor. Isso é uma verdade. Mas esse texto não está falando de ministérios, não está falando de serviço. Está falando que foi Deus que nos chamou com santa vocação. Deus nos chamou de forma santa, pura, puríssima, para sermos crentes. Essa é a ideia. Aqui não é vocação ministerial, aqui é a vocação da igreja, sermos filhos e filhas de Deus. Isso acontece por santa vocação, puríssima vocação, não somos nós, é Deus que nos chama. Por santa vocação, daí ele diz, não segundo as nossas obras, boas obras não salvam ninguém. Elas testificam que somos crentes, mas não salvam. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E, de novo, vasta informação sobre a doutrina da eleição. Corroborando que foi antes da fundação do mundo, que foi Ele que chamou, sem nenhuma condição, nós não cumprimos uma condição, boas obras, somos bonzinhos, não, Ele nos chamou quando estávamos nécros, mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu a vida nesse momento. Você ser igreja significa que você passou por uma santa vocação de Deus, que Deus te chamou de forma santa e puríssima, para você fazer parte do povo de Deus.
Porque eleição é soberania. Entendem? Amém, irmãos? Deu para guardar? Mas tem o segundo pilar, falei só do primeiro. Soberania. O segundo pilar é que a eleição é graciosa. O segundo pilar, a eleição, ela é graciosa. O que eu quero dizer com isso? Que a eleição é algo bom, benéfico e cheio de graça. A eleição, a doutrina da eleição, é algo bom, benéfico e cheio de graça. Mas não é assim que muitos conseguem ver. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Na prática, muitos irmãos têm um sério problema com a doutrina da eleição. E esse problema com a doutrina da eleição é por dois principais motivos, a mais, mas eu quero colocar aqui dois principais motivos do porquê muitos crentes ainda têm dificuldade de entender a doutrina da eleição. Primeira dificuldade é porque eles olham para a doutrina da eleição e equivocadamente falam que se Deus elegeu alguns para a salvação e outros não, Deus é injusto. Esse é o grande problema. Isso é injustiça. E aonde está o erro nessa argumentação de que se Deus decidiu pela eleição, isso é injusto? O erro argumentativo, o erro teológico da parte destes, é eles olharem para toda a raça humana como merecedores da chance de serem salvos. Eles olham para Deus dentro do aspecto moral humano. Todo mundo tem uma chance. Todo mundo merece ser salvo. Como que é? Como é que é, irmão? Todo mundo merece ser salvo. Por que Deus salvou todo mundo? Não, não. É o contrário. Irmãos, eu estou afirmando, ninguém merece ser salvo por Jesus. Merecimento é o resultado de algo que eu fiz, que eu conquistei, que eu plantei. Ninguém conquistou a sua salvação. Ninguém plantou a sua salvação. A única coisa que nós somos merecedores é da justiça eterna de Deus no inferno, pelos nossos erros, delitos e pecados. Quando nós falamos de eleição, nós não estamos, graças a Deus, tratando da justiça de Deus para com o homem através das obras do próprio homem. Quando falamos de eleição, nós estamos tratando de graça. Onde todos, olha o texto bíblico diz o seguinte, não precisam eu cito para os irmãos, Romanos 3, 23, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. O que é ser destituído? É uma palavra jurídica romana. Quando o imperador ia julgar um caso, e ele julgava o rapaz lá, o Zezinho, falando, olha, você está sendo destituído do nosso império. Ele tinha que sair de diante do imperador romano, pegar as suas coisas e, sumir de qualquer localização que o Império Romano tomasse conta. Ele era proibido de voltar, ele não tinha a possibilidade de voltar. Se ele voltasse, ele morreria. Só que ele não teria mais contato nenhum com nada, com família, trabalho, benefícios, que estava debaixo do império. Ele foi destituído. Paulo usa exatamente esse argumento em Romanos. Todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus. Não tem como voltar. Não há relacionamento de um pecador com um Deus santo. Não há. Vírgula. A não ser que alguém perfeitamente santo faça a mediação. Jesus. Nós somos destituídos. Você imagina toda a humanidade destituída. Deus é soberano, rico em misericórdia. E de toda a raça, Ele escolhe quem Ele quer salvar. Isso não é ser injusto, isso é graça. Consegue entender? Vamos dar um exemplo? Você está no centro da nossa cidade. Eu acho que todo mundo conhece ali a rua São Bento e Rua 15, que se ajuntam. Desde lá de cima até o final. Todo mundo conhece a rua, né, irmãos? Pelo amor de Deus, né? E aí você vai descendo ali no centro.
Eu estou falando em hipótese, tá, irmãos? E nessa hipótese, você vai ver 10 pessoas sentadas na calçada que você está descendo, em situação de rua. Você tem alguns trocados no bolso. Você está descendo e você decide para quem você quer dar. Você deu para 5, mas os outros 5 ficaram sem. Isso foi injusto? O dinheiro é seu, não é injusto. A salvação é do Senhor. Ele salva quem Ele quer. Entendem? Por isso que isso é benéfico a nós. A eleição é graciosa, é amorosa, porque quando nós não merecíamos nada disso de Deus, Deus veio, encarnou e nos salvou por meio de Cristo. Ele decidiu quem Ele queria salvar. Mas qual foi o crivo da escolha? Meu irmão, você não consegue nem entender como é que a Terra para nesse universo, sem gravidade. Você está querendo discutir a mente de Deus, irmão? Não dá. A gente fala, amém, o Senhor decidiu, não é minha autarquia esse tipo de conversa, eu glorifico o teu nome, porque eu fui beneficiado, porque um dia o Senhor olhou para mim, o Senhor me amou, e o Senhor me elegeu para ser salvo. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Porque um dos pilares da eleição, realmente, é que a eleição é graciosa. Ela é graciosa. A eleição, terceiro pilar, ela é incondicional. Eu já falei isso, mas agora fica mais claro. Deus não exigiu nenhuma condição. Ele salvou quem Ele quis. Romanos, por favor. É difícil esse texto, porque ele é muito claro. Romanos 9. Aí não tem como, né? A gente saca Romanos 9. Não tem, né? Romanos 9 é a pá de cal. E é muito sério. Primeiro que os tradutores da Bíblia, do original no Novo Testamento grego para o português, eles sempre foram muito cuidadosos. De verdade, eles sempre foram muito zelosos em ter a preocupação de que o crente, ao ler a palavra de Deus, ele mais entenda a palavra do que fique chocado. O choque deixa com os pastores, essa é a ideia, os pastores cuidem dos seus rebanhos, mas nós que trabalhamos lá na Sociedade Bíblica do Brasil, é o que eles pensam. Eu sei porque eu já conversei com pessoas de lá, o foco é a gente fazer com que eles entendam a palavra, e as partes mais difíceis a gente deixa para os pastores ensinar, essa é uma parte difícil. Por quê? No versículo 10, aqui é só, o versículo 10 é só uma passagem de uma informação para outra. O foco é o 11 até o 13. Mas no versículo 10 está dizendo que Rebeca foi casada com Isaac. E ela teve os gêmeos. Vocês se lembram? Pelo amor de Deus, né, irmãos? Início da história, né? Foi casada com Isaac e ela teve os gêmeos, Jacó e Esaú. E o texto vai falar deles, mas agora numa perspectiva do sentimento que Deus tinha por esses dois rapazes. E o texto é muito difícil, por isso que a sociedade deixou um eufemismo aqui, deixando mais tranquilo, mas eu explico aos irmãos dizendo o seguinte, olha só, versículo 10 de Romanos 9. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos que ela concebeu de Isaque, os dois gêmeos. Ok, irmãos? Prestem atenção que o versículo está dizendo aqui. Ó. E ainda não eram os gêmeos nascidos. Ou seja, estavam lá na barriga dela ainda. Informação ultrauterina. A biologia está perfeita. A questão é como Deus está vendo isso daí. O que o texto está querendo trabalhar aqui é como Deus está vendo essa formação. Diz o seguinte: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, óbvio, se eles não eram nem nascidos, como eles tinham praticado alguma coisa. Mas eles nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então aqui é um exemplo claro, de que não foi porque um fez isso, o outro fez aquilo, teve uma condição, e um cumpriu, o outro não cumpriu, não. Para que o propósito da eleição prevalecesse, Deus elege por aquele que Ele chama.
não por uma obra praticada, está aí no versículo 11, já foi dito a ela, o mais velho será servo do mais novo, o que é um erro nas sociedades antigas. O mais velho é o primogênito, sempre tem os benefícios, lembram-se disso? Aqui aconteceu o contrário. Mas por que aconteceu o contrário? Por que cargas d'água iria acontecer o contrário? Porque Deus quis. É difícil, mas eu não tenho mais o que falar. Porque Deus quis. Deus decidiu. E o que ele decidiu? Vem o versículo 13, que é muito difícil. Amei Jacó, porém aborreci de Esaú. Deixa eu falar uma coisa. Os antônimos não estão corretos aqui, no português. Sinônimos é o mesmo significado. Isso aí é português. Antônimo, significados contrários. Quando você ama, você fica emborrecido? Não, você odeia. O texto original é, eu amei Jacó, eu odiei Esaú. Eles colocaram aborreci aqui para não dar aquele choque. Quando foi que Deus odiou Esaú? Quando ele ainda estava dentro da barriga. Para que a eleição prevalecesse. Irmãos, eu não quero chocá-los, eu quero ensinar a verdade. O meu foco não é aqui chocar. O meu foco é que vocês conheçam a verdade. Que vocês conheçam como Deus trabalha. Porque Deus se revelou nas Escrituras. E nós precisamos nos apegar às Escrituras. Aquele povo de Neemias, eles foram quebrantados, e sabe o que eles estavam orando a Deus? A eleição. Tudo que nós estamos falando aqui, eles conheciam muito bem. Todas essas histórias já tinham acontecido. Eles são descendência de Abraão, eles sabem quem foi Jacó, eles sabem quem foi Esaú, eles sabem o que Deus fez. E por algum motivo maravilhoso, eles tinham sido eleitos também, e eles estão glorificando a Deus pela gentileza, pelo privilégio da eleição. É o que Paulo falou em Tessalonicenses, dou graças a Deus por vós, porque vós fostes chamados antes da fundação do mundo. Não é sobre vocês que vai vir a enganação do erro, que o próprio Deus mandou. E isso é motivo de oração todos os dias em engrandecimento. Deus não quer que eu seja enganado pelo anticristo. Pelo contrário, Deus me elegeu para crer na verdade. E isso é uma bênção divina, irmãos. Isso é uma bênção. Então mostra que realmente a eleição ela é incondicional. Ela é incondicional. Ela é soberana, graciosa, incondicional. Ela é cristocêntrica. Eu falei aos irmãos, a gente vai voltar em Efésios. Vamos lá? Efésios 1. Por que ela é cristocêntrica? Porque todos aqueles que são salvos por Deus passam por Jesus Cristo. Mas não é só passar. Jesus se torna Senhor da vida deles. É por isso que eu disse que é uma impossibilidade, por definição, alguém dizer, ou aqueles que querem atacar a eleição, dizer assim, então é fácil, então se você fala que você é eleito, você pode fazer o que você quer. Não, pelo contrário, meu irmão. Você não sabe a responsabilidade que foi jogado biblicamente diante da gente. Você quer ver? Está escrito assim, de novo, o mesmo texto de Efésios 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Só que aqui essa parte a gente pulou. Olha só como continua. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. É salvo? Sou salvo. Você é eleito? Com a graça de Deus eu sou eleito. Pois é, tu tem que ser santo, irrepreensível, obediente e em amor ainda, não é reclamando. Quer maior responsabilidade do que essa? Está no texto. Foi eleito? Sim, fomos eleitos. Agora vocês vão ser santos. Vocês vão se afastar de tudo aquilo que o mundanismo ama. E vocês vão passar a amar tudo aquilo que Deus ama. Vocês serão um povo separado. A modéstia de vocês será uma modéstia diferenciada. O temor de vocês será um temor diferenciado. O caminhar de vocês será um caminhar diferenciado. A compreensão a respeito de mundo e de todas as coisas que cercam vocês será um pensar
uma visão diferenciada a partir de mim, da onde vocês nunca deveriam ter saído. Mas como é que a gente saiu? A gente saiu por causa dos nossos pais, Adão e Eva. Quando o diabo, o maldito diabo, falou para Eva: se você comer desse fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E esse é um ponto que muitas vezes a igreja não entende. Irmãos, Deus criou tudo perfeito, viu Deus que tudo era bom. Adão e Eva já sabiam o que era bem e o mal. Por que é que eles caíram na ladainha do diabo? Porque Adão e Eva sabiam o que era bem e o mal a partir de Deus. Mas se eles desobedecessem, ao comer o fruto, eles passariam a ser conhecedores do bem e do mal a partir do próprio coração caído. E aí a gente tem um problema, porque cada um tem um coração caído. E cada um acha o que é certo, cada um acha o que é errado, cada um tem a sua tabela de moralidade, cada um acha que isso é correto, o outro acha que isso é errado, o outro não sabe dizer. E a sociedade morreu, se perdeu. Porque a gente começou a achar que a gente sabia de alguma coisa a partir das nossas próprias perspectivas. Não, o bem e o mal, ela tem uma perspectiva divina, não uma perspectiva sociológica, filosófica, identitária, ideológica, política. O bem e o mal passam por Deus. É Ele quem define isso. É Ele quem define isso. É por isso que nós vamos ser santos. Nós vamos ser irrepreensíveis. Sabe o que é isso? Bom, eu não quero desanimar. Eu entendo o conceito de Paulo, concordo com Paulo, sem dúvida. Mas Paulo, ser irrepreensível? Quem consegue ser irrepreensível diante de Deus? Bom, a régua é alta, meu irmão. Pode começar a trabalhar ainda hoje antes de você dormir. A régua para a gente ser santo é alta demais. Porque a régua é Cristo. Sede santos, porque o vosso Deus é santo. Você acha que a gente pode fazer qualquer coisa só porque a gente é eleito? Olha a régua. E em amor, sabe o que é isso? Ah, Deus, vou fazer porque o Senhor mandou. Senão não faria. Não. Eu te amo, Senhor. Eu faço porque eu morro de amor pelo Senhor. E isso de sinceridade, viu? Deus conhece a falsidade. Não, eu te amo, Senhor. Então eu vou abrir mão disso por causa do Senhor. A régua é alta, meus irmãos. É cristocêntrica. Em último lugar, tinha mais coisas do versículo 7, eu só falei a primeira parte do versículo 7, mas a gente deixa para a semana que vem. Quinto lugar, quinto pilar. Ela é proposital. Existe um propósito nisso. E esse propósito é maravilhoso. Nós temos uma corrente nas Escrituras Sagradas de elos que são inexoráveis, inquebráveis, imarcessíveis. Romanos 8, 29. Um texto tão conhecido na igreja, mas tão mal interpretado. Olha o que é dito em Romanos 8. Vamos fazer o 28 aqui, só para colocar um pouquinho mais de fogo na fogueira? Romanos 8, 28. Texto que todo mundo sabe, mas sabe por que quer se beneficiar. Diz o texto, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há anos a igreja cita esse versículo de cabeça, pensando em bênçãos pessoais. Não, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, logo chegarei em casa e meu carro com uma fita em cima estará lá. Não é isso. Todo o capítulo 8, Paulo está trazendo a nova vida em Cristo. Falando que o agente ativo do ser humano que está em Cristo mudou. Antes o agente ativo era a lei, mas ele fala mais agora, a lei do Espírito e de vida nos alcançou. Por isso que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele começa a trazer a nova vida em Cristo. Mas ele alerta.
teremos uma vida maravilhosa com Jesus. Mas isso não significa ausências de tribulações. O que nos separará do amor de Cristo? Ele começa. Nós sabemos disso. E quando ele chega no versículo 28, ele fala exatamente esse texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, se tivesse um ponto final aqui, aí está aberto a interpretações, mas não tem, continua. Esses que amam a Deus, essas coisas cooperam, está se referindo daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Qual o propósito? A eleição é proposital. Qual o propósito? E o propósito está nos 29 e 30. O propósito de Deus é o seguinte, não é um propósito de bênção, não nesse texto. Deus vai abençoar o seu povo, mas não é nesse texto. Aqui é o propósito para todo o povo de Deus, é um propósito geral, dizendo, porquanto aos que de antemão conheceu, ele está falando daqueles que ele viu, antes da fundação do mundo, no seu coração. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E olha como não dá para brincar com eleição e predestinação. Para serem, de novo, conforme a imagem de seu Filho. O nosso objetivo nessa terra é ser cada dia mais parecidos com Jesus. Não dá para brincar com salvação, não dá para brincar de cristianismo. Nunca um calvinista falou assim, eu sou salvo, posso fazer o que eu quero. Isso é loucura. O texto é claro. E é dito, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí ele termina no versículo 30, e nos predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. Ele predestinou antes da fundação do mundo, elegeu antes da fundação do mundo, nascemos em algum momento da história, ele nos chama para o Evangelho, a esses também justificou. A obra perfeita da vida e morte de Jesus Cristo é atribuída a nós, de uma forma, e isso machuca, se você é um crente sincero, isso machuca, de uma forma que Deus olha para você e vê em você a vida perfeita de Cristo. É difícil até de aceitar. Porque você diz, Senhor, como pode o Senhor olhar para mim e ver em mim a vida perfeita de meu Deus, do meu Senhor, que morreu por mim? Porque Ele me justificou pelos méritos de Cristo, e somente de Cristo. Como eu posso pegar essa justiça e sujá-la no lamaçal do pecado? Diante de uma vocação santa que fomos vocacionados. Ele nos chamou, nos justificou, e a esses também glorificou, dando certeza que o céu é nosso, a vida eterna é nossa, por meio da obra perfeita de Cristo. É por isso que aqueles irmãos, vamos voltar para encerrar, que aqueles irmãos de Neemias, eles levantam as mãos para os céus, e depois de falar a respeito das características pessoais de Deus como Criador, como alguém singular e Senhor, agora eles vão citar a ação relacional de Deus eletiva com eles. Nós sabemos onde temos pecado, Senhor, mas o Senhor é o Deus que fez aliança com Abraão. O Senhor é o Deus que nos elegeu, quando elegeu Abraão. Nós estamos seguros em Ti. Perdoa os nossos pecados, restaura a nossa vida, escreve uma nova história para nós, nos leva para um novo futuro, firma os nossos pés na rocha, o qual é Cristo, e nos faz nos deleitar diariamente na Tua bondade e na Tua eleição. É isso que eles oravam. E assim seja nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.